estamos, irmãos, prestes a entrar naquilo que pode ser uma terceira guerra mundial. Tudo se combina para isso, talvez não seja agora, mas as coisas estão se afunilando, estão se encaminhando para que isso aconteça. E se há algo que nós precisamos fazer como igreja, irmãos e irmãs, é estar em alerta acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande reformador Martinho Lutero, ele disse que devemos viver como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e que fosse voltar amanhã. Quantos aqui estão de fato aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo? Entende, irmãos, que os sinais são cada vez mais visíveis. E nós, como igreja, precisamos sim, irmãos, estar alerta. Não sabemos quando será a volta do Senhor, mas a volta do Senhor é uma realidade. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós deparamos que a Bíblia, o livro que você tem em mãos, é um livro cristocêntrico. Já disse que as profecias, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, as profecias indicam dizendo, ele vem. Já de Mateus até o último evangelho de João, a realidade é outra, ele veio, ele já está aqui entre nós. E já de Atos a Apocalipse, a profecia é que ele voltará novamente para arrebatar aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Talvez você não saiba, mas a palavra de Deus nos fala mais acerca da segunda volta de Jesus do que simplesmente da primeira. E nós, como igreja, irmãos, precisamos estar vigilantes. O evangelista Lucas chega a dizer que quando essas coisas começarem a acontecer, levante os olhos para cima, para o céu, porque é do céu que vem a nossa redenção. Amados irmãos, e diante deste fato, eu quero destacar três coisas neste texto que nós vemos aqui nesta noite, segundo escreveu o apóstolo Pedro. E a primeira coisa que eu quero destacar é sobre o mundo, irmãos, que vive ignorando a volta do Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante de tantos sinais visíveis, mesmo diante do descortinar do céu, as profecias, igreja, estão saltando aos nossos olhos. Há um ditado que só cego que não vê. A realidade nossa, as coisas se cumprindo, meus amados irmãos. E aí a gente olha para este mundo, e aí a gente percebe que este mundo tem feito uma coisa, que é simplesmente ignorar a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Pedro, ele escreve essas palavras dizendo o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, irmãos e irmãs, surgirão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu chamo a sua atenção nessa noite para esta palavra, que se tem um dos sinais visíveis da volta do Senhor Jesus Cristo, é simplesmente o aumento dos falsos profetas, dos falsos mestres. É tanto que Jesus, no seu sermão profético, ele diz que nós precisamos nos acautelar acerca dos falsos profetas. Ele também diz que nos últimos dias surgirão falsos cristos, dizendo eu sou Cristo. E o pensamento e a ideia é simplesmente ludibriar, iludir a igreja, meus amados irmãos. Um dos sinais visíveis da volta de Jesus é o engano, e nós vemos hoje quantas são as pessoas que têm sido enganadas pelos falsos ensinos.
Quantas pessoas têm se deixado levar, irmãos, pelas heresias, seitas que têm crescido a cada dia. E veja que este é o pensamento deste povo, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Veja que este tem sido a forma que essas pessoas têm falado: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O versículo 5, Pedro chega a dizer que eles voluntariamente ignoram. Então ignoram, deixa de conhecer, irmãos, deixa de atentar para a situação, o contexto que nós estamos inseridos. Mas sabe uma coisa que mais dói o meu coração como pastor? É saber que muitos crentes, irmãos e irmãs, estão vivendo nesta terra, sabendo das coisas que têm acontecido ao nosso derredor, as profecias se cumprindo, sinais visíveis a cada dia, e muitos estão vivendo, irmãos, como se Cristo não fosse voltar. Muitos irmãos têm vivenciado esta palavra dizendo: onde está a volta do Senhor Jesus Cristo? Desde que me converti, desde que eu me entendo por gente, as pessoas têm falado: Jesus virá. E as pessoas vivem, irmãos, nesse estilo de vida. E até mesmo pessoas que se dizem servas de Deus, não estão preparadas, não estão com as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, não aspira, não pensa, não se prepara acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Quanto a isso, o apóstolo Pedro, ele continua discorrendo na sua carta, dizendo que eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, houve céus e terra, a qual foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pedro relembra o fato do dilúvio, dizendo: pelo qual veio a perecer o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. E aí ele aponta, amada igreja, para o dia do juízo, dizendo: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, estão sendo reservadas, como tesouro se guarda para o fogo, isto é, para a destruição, para o dia do juízo, que será um dia de perdição para todos os ímpios, irmãos e irmãs. Então significa que nós, como igreja, além de vivermos alerta, nós não podemos ignorar os sinais, não podemos ignorar as profecias se cumprindo nesses dias. É tanto que no versículo 10, Pedro aponta dizendo que o dia do Senhor será um dia inesperado. Quem sabe quando o Senhor virá? Você sabe, irmãos, que hora, que dia que o Senhor Jesus Cristo virá? Nós não sabemos. Mas se há uma realidade que nós precisamos cultivar internamente, é que o nosso Deus virá. Eu ouvi certa vez uma frase, não sei se ainda existe essa frase, lá no tiro de guerra 04018 da nossa cidade, Teófilo Otoni. Eu servi o exército durante 6 meses, e não sei se lá na parede do tiro de guerra tem um dizer bem grande, dizendo que o exército pode passar 1000 anos sem ser empregado, mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado, meus irmãos e irmãs. Eu chamo a sua atenção que nós precisamos estar preparados. Olha aqui que Pedro vai dizer: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando ele diz, ele está falando que é algo inesperado. Jesus diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. As pessoas vão estar transcorrendo a sua vida normalmente, de repente o céu se abrirá, e o nosso Senhor Jesus Cristo aparecerá em glória, e levará aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Portanto, a igreja, nós precisamos estar alerta. Se eu não sei que hora que Ele virá, cabe a mim estar preparado a cada dia, lavando as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. É tanto errado calcular a data da volta do Senhor, como é errado também você negligenciar a sua vida, irmãos. Já percebeu que há pessoas que tentam calcular minuciosamente o dia da volta do Senhor? É errado.
Por outro lado, também é errado você viver negligenciando a volta do Senhor. É errado você viver nessa terra como se o Cristo não fosse voltar. Veja bem que Pedro ele vai dizer o seguinte, irmãos: mas amados, não ignoreis uma coisa. Uma das palavras que mais se repete neste capítulo é ignorar, é deixar de conhecer, é atentar o seu coração para aquilo que as Escrituras estão apontando. Nós não podemos ignorar a volta do Senhor, igreja. Entenda os sinais, o cumprir das coisas ao nosso derredor. E Pedro está dizendo: não ignoreis uma coisa, amados, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então não negligencie a volta do Senhor. Não viva como se Cristo não fosse voltar. É necessário que você esteja preparado. Mas há uma segunda coisa que eu quero destacar neste texto. Eu falei 3 coisas, que é simplesmente as misericórdias do Senhor. Eu sei que em algum momento na sua vida, você já parou para se fazer essa pergunta: por que Jesus ainda não veio, pastor? Por que o Senhor ainda não veio, se as profecias estão se cumprindo? Por que os céus não se abriram e a igreja ainda não foi arrebatada? Primeiramente, o apóstolo Pedro explica dizendo que o nosso tempo, irmãos, não é igual ao tempo de Deus. Ele vai dizer que um dia para o nosso Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Ele é como se fosse um dia. Então o relógio de Deus é totalmente diferente do nosso, meus irmãos, mas isso não significa que Ele virá. Segunda coisa, por que o Senhor ainda não veio? Está aqui no versículo 9, dizendo que Ele não retarda na sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Talvez você que em algum momento no seu coração, você pegou-se pensando: meu Deus, como o Senhor tarda em vir. E aí eu lembro daquela passagem das 10 virgens em Mateus capítulo 25, diz que ao tardar do noivo, a Bíblia diz que todas aquelas virgens foi acometida de sono, irmãos, mas diz que à meia-noite ouviu-se um grito, dizendo: eis o noivo, saiu ao seu encontro. E diz que as 5 virgens nécias, imprudentes, como muito boa parte da cristandade tem vivido hoje, sem o azeite, sem o óleo, sem a intimidade, sem a comunhão, sem uma vida piedosa, meu Deus, meus irmãos, vivendo neciamente, diz que elas não tinham azeite. No entanto, as outras 5, além de ter as suas lamparinas acesas, tinham azeite insuficiente. Resultado é que as 5 entram para a boda, e as outras 5 nécias ficam de fora. Meu irmão, que não seja assim com a sua vida, que não seja assim com você, meu amado ouvinte, você que está ouvindo nesta noite. Segundo, por que o Senhor não veio ainda? Por causa, irmãos, o nosso Deus é um Deus que constantemente está dando oportunidade. Diz o texto sagrado que Deus, Ele é longânimo para convosco. Significa que Deus está te dando oportunidade a você que ainda não é salvo. Deus está te dando oportunidade todo dia que você amanhece. É uma renovada oportunidade de Deus para a sua vida. Terceiro, por que Jesus ainda não veio? Porque a vontade dEle é que ninguém se perca, meus irmãos, mas que todos venham a ser salvos. Talvez você está aqui nessa noite, sem certeza da sua salvação, sem certeza de que o seu nome está escrito, arrolado no livro da vida. Deus nessa noite está te alertando, chamando a sua atenção, te dando mais uma oportunidade, porque Deus é um Deus gracioso e amoroso, e Ele não quer, não deseja que você perca eternamente. Por que Ele ainda não veio, igreja? O desejo de Deus é que você se arrependa, criatura, é que você se converta, e todos nós sabemos o que significa conversão. É você estar caminhando a passos largos rumo à condenação eterna.
é você ouvir a palavra de Deus e se voltar para o Senhor. Isso, irmãos, é conversão, é o arrependimento que Deus deseja do seu povo nesses dias. Por causa disso, é porque Ele ainda não veio, porque Ele requer que você aceite essa oportunidade nesta noite, porque o desejo dele é que ninguém se perca. O desejo de Deus é que todos se arrependam, e se arrependendo venha a ser salvo. Irmãos, e em terceira coisa eu destaco acerca do nosso proceder diante desta realidade. Se eu sei que este mundo está sendo entesourado para a ira de Deus, como diz o apóstolo Pedro aqui, presta atenção, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha que coisa, irmãos, ele vai descrever, talvez nenhum filme conseguiu passar essa cena descrita pelo apóstolo Pedro. Ele vai dizer o seguinte: no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se arderão e se desfarão. Imagina, fogo do céu, o céu se derretendo sobre a cabeça da humanidade, irmãos. A Bíblia diz que o dia do Senhor será o dia da sua vingança, em que as pessoas atormentadas, os homens ímpios, vão procurar a morte. Diz o texto sagrado que elas não vão se achar, vão se encontrar a morte. Diz Apocalipse que diante do desespero, da volta iminente do Senhor, as pessoas vão entrar debaixo da rocha e vai gritar: ó rocha, cai sobre nós por causa da ira do Cordeiro. Irmãos, o dia do Senhor será um dia do juízo para os ímpios, mas será um dia de vitória para a igreja, lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Diante disso, igreja, se eu sei que as coisas estão se afunilando, se as coisas estão se cumprindo aos meus olhos, o avanço da tecnologia, terremoto sempre existiu, mas temos visto o aumento, a fome, pandemia, doenças, moléstias, guerras, rumores de guerra. Ainda que Jesus, no seu sermão profético, ele vai dizer que tudo isso é apenas o principiar das dores, irmãos e irmãs. Entenda isso. Ora, igreja, eu estou chamando a sua atenção nesta noite, que se você tem percebido essas coisas ao seu derredor, Pedro vai trazer essa palavra de como deve ser o nosso proceder diante desta realidade. Que nós não podemos, irmãos, é viver despercebido, é viver como esses falsos que diziam: onde está a promessa da volta de Jesus? Porque desde que o mundo existe, fala-se acerca da volta dele. Cadê, pastor? Nós não podemos entrar neste barco, nessa linha de raciocínio, meus irmãos. Mas Pedro, do versículo 11 até o versículo 14, eu vou discorrer nesta noite, e ele vai trazer sobre o nosso proceder diante dessa realidade. E aqui eu vou falar para crentes, aqui eu vou falar para você que é salvo, aqui eu vou falar para você que um dia você entregou a sua vida para Jesus. Eu quero falar para você que se diz convertido, eu quero falar para você que se diz membro dessa igreja, que foi batizado e você crê que o seu nome está rolado nos céus. Primeira coisa que Pedro nos fala aqui, irmãos, que o nosso proceder, no versículo 11, ele diz: havendo pois de perecer todas essas coisas, que nós possamos viver em santidade, igreja. Santidade, irmãos, vai dizer acerca de uma vida piedosa. Precisamos viver uma vida piedosa, uma vida casta, uma vida santa, uma vida devotada a Deus. Se eu sei que as coisas estão se cumprindo, que Jesus vai voltar, significa que eu não posso viver de qualquer jeito neste mundo, entrando nos padrões deste mundo. Eu preciso ser sal, eu preciso ser referência, eu preciso ser luz. É tanto que em Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, igreja do Senhor.
O nosso proceder tem que ser um proceder de santidade. Romanos capítulo 2, versículo 1, 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Apocalipse capítulo 22 vai dizer que bem-aventurados são os que desde agora lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar nas mansões celestiais, igreja. Significa que tem que se lavar, um lavar cotidiano. Você tem que estar se entregando a cada dia aos pés do Senhor, se consagrando a cada dia. Se eu creio que Jesus vai voltar, é assim que eu tenho que procurar viver. Segundo, o apóstolo Pedro diz no versículo 12: aguardando e apressando para a vinda do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ele vai dizer acerca de duas coisas aqui nesta noite. Primeiro, ele vai dizer que nós precisamos aguardar. Olha para cá. Essa palavra aguardar no original significa esperar na ponta dos dedos. Sabe quando alguém querido viaja, e aí você fica naquele anseio do retorno, da volta dessa pessoa? Pedro está dizendo que nós precisamos aguardar desta forma, nas pontas do dedo, irmãos, aguardando, esperando, aspirando a volta do Senhor Jesus Cristo. Perguntaram para John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo o dia que Jesus voltasse? E ele respondeu: o que eu faço todos os dias, aguardando a volta ardentemente do meu Salvador. Precisamos aguardar, irmãos. Mas em segundo, neste mesmo versículo, Pedro vai dizer que apressando, aguardando e apressando-os para a vinda do Senhor. Como que o crente apressa a volta de Jesus? Como que o crente apressa para a volta de Jesus? Sendo testemunha fiel de Jesus nessa terra, sendo sal e luz nessa terra, anunciando o evangelho àquelas pessoas perdidas lá no seu trabalho, anunciando que Jesus é a solução e a salvação. Quando você faz isso, você está apressando a volta do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24 diz que este evangelho será pregado em todos os cantos do mundo, e aí sim virá o fim. Nós precisamos aguardar, igreja, mas precisamos, como bons atalaias de Deus, apressarmos a volta de Jesus, anunciando que Ele voltará, que Ele salva, Ele perdoa e nos conduz às mansões celestiais. Qual tem que ser o nosso proceder? Pedro vai dizer no versículo 13: mesmo diante de todos esses acontecimentos, igreja, o mundo se declinando, as potências em guerra, o mundo em chama, ele diz que nós precisamos viver aguardando os novos céus e a nova terra. Onde é os novos céus e a nova terra? É onde, irmãos, nós habitaremos na eternidade. É onde o nosso nome escrito está. É onde os salvos vão. É para lá, igreja, a nova Jerusalém, a nova morada dos santos. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Alguém aqui aguardando novos céus e a nova terra? Se você crê nisso, aplauda o Senhor nesta noite. Enquanto o mundo está se acabando, Pedro vai dizer que a primeira vez acabou em água, igreja. Mas aqui nesta revelação apocalíptica, ele diz que este mundo que nós habitamos, ele está sendo entesourado para a ira de Deus. Este mundo pegará fogo, igreja. Mas enquanto isso acontecer, nós estaremos entrando nas mansões celestiais, na nova Jerusalém, igreja do Senhor. O que fazer, igreja? Nós precisamos estar aguardando este momento. Paulo diz que a criação geme como dores de parto, igreja. Que nós não podemos viver como o mundo lá fora está vivendo, em desespero, em ansiedade, como se Cristo não fosse voltar. Por isso,
que esta palavra é uma palavra de alerta. Mas nós, segundo a sua promessa, nós estamos aguardando novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça, igreja. É para lá que nós iremos. É para lá que os lavados e os redimidos vão, igreja. O apóstolo Pedro vai dizer em Apocalipse, apóstolo João, em Apocalipse capítulo 22, no versículo 17, ele vai dizer que o Espírito e a noiva diz, vem. A igreja diz, quem ouve diz, quem tem sede, quem quiser receba da graça, da água da vida. Versículo 20 diz que aquele que testifica estas coisas, certamente diz, eis que cedo vem, vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu encerro com o versículo 14 para celebrarmos a ceia do Senhor nesta noite. Isso aqui é para você, irmão. Nosso proceder, irmãos, tem que estar alinhado com aquilo que nós cremos. Não adianta você dizer que crer na volta de Jesus e você viver como se esta realidade não fosse acontecer. Porque nós somos assim, às vezes nós cremos que Jesus vai voltar, quando não sabemos, mas andamos tudo torto espiritualmente falando, irmãos. Andamos de acordo com os nossos pensamentos, nos afastamos de Deus, da sua palavra. Então, se eu creio que Jesus vai voltar, eu tenho que andar alinhado com essa promessa. Então não cabe a mim viver de qualquer jeito. Pedro diz algo no versículo 14, e eu fecho com este versículo. Olha essa palavra, irmão, pelo que, amados, aguardando essas coisas, ele diz, diligenciai, em outras palavras, empenhai, para quê, Pedro? Para que em paz sejais achados, para que imaculados sejam achados, para que irrepreensíveis sejam achados. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Precisamos procurar paz e viver em paz, irmãos, uns com os outros. Pedro está dizendo, chega de briga, cheia de picuinha, cheia de ciúme, contendas. É isso que ele está dizendo, achados em plena paz, irmãos. Como que está seu coração nesta noite? Ele diz também outra palavra, imaculados. Imaculados significa sem mancha, sem mácula, sem nódoa, sem mágoa, sem ressentimento, igreja. Que céu é esse que você vai se seu coração está desse jeito? Que esperança é essa que você tem da volta de Jesus, se não tem se encaixado naquilo que Deus deseja que você viva, meu irmão, minha irmã, achado em plena paz, irmãos. Imaculados na nossa vida, isso é uma vida honesta, uma vida casta, uma vida piedosa, uma vida santa. E por último ele vai dizer, irrepreensíveis. Irrepreensível é que não tem necessidade de repreender, de chamar atenção. Maduros, amadurecem, buscam o reino de Deus, se devotam a Deus, vivem uma vida voltada para o Senhor. Eu quero nessa noite te desafiar a viver aquilo que o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, está ministrando ao seu coração aqui nesta noite. Nós vamos para o céu, irmãos. Nós vamos para a Nova Jerusalém. Este mundo, diz o apóstolo João, que jaz no maligno. Rumores de guerra, as coisas vão acontecer. Talvez não haja melhoria. Mas não significa que você tem que viver de qualquer jeito. É necessário que você atente para isso, em santo trato e piedade, aguardando e apressando a volta do Senhor Jesus Cristo, aguardando, segundo a promessa, de novos céus e a nova terra. Lá, igreja, diz João, ele diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra é passada, porque serão consumidos pelo fogo, igreja. Ele vai dizer que o mar já não existe,
Má denota agitação, isolamento, tribulação, porque João estava na ilha de Patmos isolado. Ele vai dizer no versículo 2: eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, endereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte procedendo do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. Eles serão meu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, sede, igreja, sede de Deus, igreja. Onde está a sua sede, irmão? Onde está a sua sede, irmã? Por Deus, irmã, cadê a sede que você cultivava lá no início? Sede, de graça darei de beber da fonte da água da vida, e quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele me será por filho. Eu quero convidar a igreja agora a se colocar de pé, e o desafio nesta noite é vivermos aquilo que Deus deseja para nós, igreja. É viver aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Não é porque você foi alcançado pela graça que você tem o direito de viver da forma que você quer. É sinal que você ainda não entendeu a conversão. Pastor, mas eu já sou salvo pela graça. Sim, é pela graça. Mas a graça não te isenta de viver uma vida casta, uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida honesta, uma vida justa, uma vida de amor, de perdão, de comunhão. Fecha seus olhos agora. O que fazer nesta noite? Se você está aqui e não é crente ainda em Jesus, se você ainda não tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, eu convido você a se entregar a Jesus nesta noite. Ou se você já é salvo, mas tem oscilado na sua fé, irmão, tem se afastado aos poucos do Senhor, essa palavra é para você que aqui está nesta noite. Chegará um dia em que esse céu se abrirá ao toque da última trombeta. O Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, tome posse do meu reino, pela qual está preparado para vós antes mesmo da criação do mundo. Ó igreja, eu quero te desafiar a partir de hoje viver em santo trato, em piedade, uma vida devotada ao Senhor. Se a sua luz está apagando, se o fogo está se apagando, o Espírito Santo nesta noite está aqui querendo te renovar, querendo restaurar a sua vida com Ele nesta noite, querendo te fortalecer, te renovar. Mas pastor, estou fraco. Há um Deus entre nós que fortalece. Pastor, estou distante, mas há um Deus que te aproxima nesta noite, dizendo: vem. Aquele que tem sede, vem. A igreja diz: vem. O Espírito Santo está dizendo: vem nesta noite. Se há sede, se essa palavra despertou sede no seu coração, então vem nesta noite. Se volte a Ele, se entregue a Ele nesta noite. Nosso Deus e nosso Pai, a palavra que me deste, meu Deus, eu compartilhei com os teus filhos e filhas aqui nesta noite. Eu compartilhei com a tua igreja aquilo que o Senhor passou no meu coração, Senhor. Meu Deus, se há alguém fraco na fé, meu Deus, Tu és aquele que fortalece a ovelha enfraquecida. Tu és aquele que renova as forças, meu Deus, e coloca de pé o abatido. Meu Deus, eu oro para que haja conserto nesta noite. Eu oro, ó Deus, para que haja o fortalecimento, ó Deus, na fé nesta noite. Eu oro para que haja salvação, que haja transformação de vida. Que essa pessoa a partir de hoje, ó Deus, esteja vivendo em alerta, preparado, ó Deus, para a volta do Senhor. Meu Deus, perdoa os pecados. Pai, perdoa nesta noite, ó Pai, perdoa, Pai, nesta noite. Espírito Santo, eu te peço, perdoa.
Espírito Santo, levanta ela novamente. Espírito Santo, levanta ele novamente, essa pessoa magoada, ferida, essa pessoa ofendida. O Espírito Santo, sara nesta noite. Senhor, afastada, Senhor, nesta noite, volte para o rebanho, para o aprisco do bom pastor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida desta igreja nas tuas mãos. Espírito Santo, que o Senhor esteja trabalhando, preparando a tua igreja para o arrebatamento, meu Senhor amado. Eu oro, Pai, pedindo a tua graça, a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, receba a graça de Deus sobre a sua vida, receba o perdão de Deus sobre a sua vida nesta noite.